Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 11. Aliás, nós leremos apenas 2 versículos. Capítulo 19, verso 11, e depois o capítulo 20, verso 15. E nós vamos caminhar por este trecho todo do livro, Apocalipse 19, 11, até o Apocalipse 20, verso 15. E hoje à noite eu chamo sua atenção para nós pensarmos sobre o reino do Apocalipse. O reino do Apocalipse. Apocalipse 19, 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Agora lá no verso 15 do capítulo 20. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Amém. Não é à toa que ao longo dos anos o Apocalipse tem fascinado o imaginário das pessoas. O leitor encontra neste livro tudo o que uma história precisa ter para ela ser uma história encantadora. No Apocalipse você encontra mocinhos e vilões. No Apocalipse você tem suspense e aventura, ação e conquista, drama e romance. Mas principalmente no Apocalipse você tem um grande herói. E é realmente fascinante essa obra de João. Até porque essa obra foi inspirada pelo próprio Deus. Em nossa jornada pelo livro do Apocalipse, nós estamos chegando ao ponto de decisão. Esta é a reta final. O livro está para ser concluído. O grande drama da redenção está para ser finalizado. E os capítulos finais do Apocalipse, capítulos 21 e 22, falarão do novo céu, da nova terra, da vinda de Cristo para buscar a igreja. Veja o que nos aguarda pela frente. Apocalipse 21, de 1 a 4. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E no capítulo 22, no verso 7, há uma frase lindíssima que diz assim: eis que venho em breve. Bem-aventurado ou feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Gente, o Apocalipse, por mais confuso que a princípio seja, é o único livro na Bíblia que traz uma promessa. Uma promessa de bem-aventurança, de felicidade, para aqueles que compreendem e guardam as palavras da profecia desse livro. Porque se você compreende o Apocalipse, você consegue ler o final da história. Na medida em que cada um de nós está vivendo esse final da história. E na medida em que o fim se aproxima, o final da história é difícil. Mas bem-aventurado, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, enquanto a nova Jerusalém não desce do céu para o povo do Cordeiro. Pois bem, o final preparado para aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo vai ser sim um final feliz. Num mundo caótico, recheado de sofrimentos como é o nosso, um mundo marcado pela impiedade, pela impunidade, vivemos num mundo assim.
é um alívio para o coração daquele que crê a mensagem do Apocalipse. Antes desse desfecho final, dessa conclusão felicíssima que nós veremos na semana que vem, se Deus permitir, pois semana que vem nós iniciaremos o capítulo 21 e 22, mas antes desse desfecho feliz, o Senhor Jesus Cristo precisa dar cabo dos seus inimigos. Ele precisa punir com justiça os pecadores. Ele tem que chamar à salvação todos aqueles que de antemão ele conheceu e predestinou, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E dessa forma, os capítulos 19 e 20 do Apocalipse servem para preparar esse estabelecimento final, definitivo do reino de Deus, que foi introduzido por Jesus na sua primeira vinda. Quando Jesus chegou a essa terra, a sua primeira vinda, a sua vida sem pecado, sua morte de cruz, sua ressurreição ao terceiro dia, Jesus introduziu o reino de Deus. E ele virá agora, uma segunda vez, para consumar tudo isso. E o que nós vamos fazer hoje à noite é observar 3 fatos que marcarão intensamente o tempo do fim que nós estamos vivendo, aguardando o desfecho final. Então, quando a gente olha para Apocalipse 19, a partir do verso 11, até o final do capítulo 20, nós podemos ver 3 coisas aqui: o retorno do rei, o rei volta, como em toda boa história, como em toda boa ficção, como em todo bom filme de ação. Quando eu era menino, pequenininho, meu pai adorava assistir Bang Bang, aqueles filmes de cowboy. Até hoje eu gosto deles. E como era interessante ver o grande mocinho voltando para a cidade para fazer justiça. Meu pai chegava a sentar, ele às vezes deitado assistindo, ele sentava, ele se animava, e eu vibrava de vê-lo vibrando. O Apocalipse é um filme, é uma história que mostra para nós o retorno do rei. E quando o rei chega, você vê a partir do verso 17 do capítulo 19, uma vez que ele retorna, ele provoca uma reviravolta. A reviravolta do rei. E aí ele estabelece o seu reino, Apocalipse 20, o reinado definitivo, estabelecido do rei. Então 3 coisas: o retorno do rei, a reviravolta do rei e o reinado do rei. Essas observações feitas vão preparar para nós a chegada do novo céu e da nova terra. Capítulos 21 e 22. Sobre o retorno do rei, volte-se comigo de novo para o Apocalipse 19, a partir do verso 11, e leia comigo. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele os governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, e em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe 3 coisas comigo nesta pequena narrativa. Em primeiro lugar, a volta do rei, no verso 11. Você se lembra que lá no capítulo 4, verso 1, o céu foi aberto. E Deus chama João para subir até lá e ver as coisas que aconteceriam. Agora o céu se abre.
e João vê Jesus descer vitorioso. Dessa vez, o céu está aberto, não para João entrar. O céu está aberto para Jesus e seus exércitos saírem. Essa é a última cena da história. Jesus vindo para a última batalha. É o tempo da grande tribulação. Satanás estará dando os seus últimos pulos na tentativa de perseguir e destruir a igreja. Mas Jesus aparecerá como o supremo conquistador. Ele vai aparecer repentinamente em majestade e glória. Será o retorno do rei. Agora veja como João descreve o rei. No verso 11, João diz que ele é fiel e ele é verdadeiro. O nome dele está em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. O anticristo não é justo e o anticristo é mentiroso. Essas são as promessas do pecado. Mas o rei não, ele é fiel, ele é verdadeiro. O verso 12 diz que ele é aquele que em tudo penetra, porque os olhos dele são como chamas de fogo, nada fica oculto do seu profundo julgamento. Lembra do Superman que consegue enxergar através das paredes? É fascinante para uma criança essas histórias. Você sabia que para a gente se encantar com a leitura do Apocalipse, a gente precisa voltar a ser criança? E entrar nessas imagens e observar essas histórias. Uma criança ouve essas histórias dizendo que seus olhos são como chama de fogo, que a tudo penetra, ela vê isso. Pena que na medida em que a gente envelhece, a gente vai se tornando sofisticado demais, maduros demais, para deixar a imaginação voar, na imaginação das coisas do reino, como o Apocalipse faz aqui. O verso 12 diz ainda que ele é Senhor vitorioso, porque na cabeça dele existe muitas coroas. Símbolo do senhorio, símbolo de vitória, ele é conquistador, ele é soberano, ele é vitorioso. O texto ainda diz que o rei é insondável em seu ser, ninguém consegue conhecê-lo, porque é um nome que só ele conhece e ninguém mais. É a forma de João nos dizer, ninguém jamais conseguirá conhecer tudo o que é Deus, o que é Cristo. Isso revela, gente, que nós jamais vamos esgotar completamente o conhecimento de Deus. O céu está longe de ser um lugar monótono. O céu é um lugar de aventuras eternas. Quando João diz, ele tem um nome que só ele conhece, ninguém mais, João está dizendo, o conhecimento de Deus é inesgotável. Pensa sobre isso. Ele é a palavra de Deus em ação. O seu nome é palavra de Deus, verso 13. Deus criou o universo pela palavra e Deus julgará o mundo através da mesma palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo eterno. E sobre por que João chama Jesus de verbo ou de palavra. Aliás, eu nunca tive tão animado para pregar uma série de mensagens como eu estou para o Evangelho de João, que se Deus permitir, nós começaremos em agosto. E eu não vou me antecipar aqui, porque eu já estou fazendo as pesquisas, já estou estudando João há muito tempo, e minha mulher, que muito bem me conhece, falou assim para mim hoje, Leandro, você está doidinho para acabar Apocalipse, né? Falei, estou doidinho para entrar em João. Porque quando João chama Jesus de palavra de Deus, ele está dizendo que Jesus, ele é a mensagem. Não é só o que Jesus disse que é importante, quem Jesus é e o que Jesus fez é fundamental. Todo bom mestre, todo profeta disse coisas importantes.
mas só o Rei dos Reis, além de dizer, e de tudo que disse ser importante, quem ele é fundamental, e o que ele fez é indispensável. Por isso que Jesus é a palavra. Jesus é o amado da igreja, é o vingador dos seus inimigos, está dito no verso 13, no verso 15. O manto de Jesus está tingido de sangue, mas não é o sangue dele na cruz, é o sangue dos inimigos que ele destruiu. Isaías 63, de 2 a 3. Ele vem para julgamento, ele vai julgar com palavra que sai da boca dele. Ele virá para colocar seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para recolher os seus eleitos na grande colheita e pisar os ímpios como numa lagaragem. Já viu aquele lugar que você coloca a uva e pisa nela até ela virar suco? Jesus virá para julgar as nações. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, como nós cantamos hoje, diz isso o verso 16. Deus o exaltou sobremaneira, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. E diante dele, todo joelho se dobrará. Ouça bem, diabo, anticristo, falso profeta, reis da terra, ímpios e também os salvos, todos se curvarão diante dele. Esse é o rei que João nos descreve. Mas junto com ele virá um exército. Olha o verso 14. Os exércitos dos céus o seguiam, diferentemente da grande prostituta que nós vimos hoje de manhã, que vem vestida de vermelho e de azul. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Ao toque da trombeta do arcanjo, sob a direção de Deus, o rei virá em glória, Cristo descerá do céu, todo olho o verá, e ele vem pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, triunfantemente, ou seja, ninguém corre o risco de deixar de perceber. Todos saberão, o rei chegou. Isso deveria causar em nós arrepio, gente. O rei virá. Virá com os anjos e os remidos. E aí eu poderia ler para você Mateus 24, 31, Marcos 13, 27, Lucas 9, 26, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 1. O rei virá com os anjos e os remidos. Um exército de anjos vai descer com Cristo. Os salvos que já estiverem na glória virão com Jesus entre nuvens. Todos como vencedores, montados em cavalos brancos. Imaginem a cena, todos com vestiduras brancas. Outrora, a nossa justiça era como trapo de imundícia, mas agora nós vamos nos vestir com vestiduras brancas. Justos e vencedores. O Apocalipse 19, de 11 a 16, mostra que o rei virá com poder e grande glória, acompanhado dos exércitos celestiais e da igreja. Deixa eu ler para você o que Warren Wiersbe escreveu sobre essa cena. É lindo o que ele disse assim: essa descrição do rei Jesus Cristo em Apocalipse 19, de 11 a 16, é emocionante. Jesus não está mais montado num jumento humilde, mas em um corcel branco de fogo. Seus olhos não estão mais cheios de lágrimas enquanto olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém. Seus olhos são chamas de fogo agora. Ele também não está usando uma coroa de espinhos, mas coroas de vitória. Em vez de ser despido por seus inimigos, ele usa um manto salpicado de sangue, significando julgamento e vitória sobre os seus oponentes.
Quando ele esteve na terra, ele foi abandonado por seus seguidores, mas aqui os exércitos do céu o seguem em conquista. Sua boca não fala mais palavras de graça, mas de vitória e de justiça. Ele vem para governar com cetro de ferro. Ele não vem para suportar a ira de Deus na cruz, como da primeira vez, mas para pisar o lagar da ira de Deus na batalha do Amargedon. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. E como seria bom se você fosse pentecostal e dissesse amém. É lindo. É o retorno do rei. Isso nos leva ao fato seguinte. O rei chega vitorioso, não sobre um jumento, mas sobre um corcel branco. Não daqueles carrinhos velho antigo, não, um cavalo. Seus olhos são chamas de fogo. Ele é poderoso, ele é vitorioso. E quando ele chega, ele provoca uma reviravolta. Ele reverte toda a situação. Sabe por que isso é importante? Está dito isso a partir do verso 17 até o verso 20. Hoje, aparentemente, as forças do mal têm se sobressaído. Vamos ser honestos, quem tem alguma esperança para esse país, para essa nação? Mas o que Apocalipse nos revela é que a situação em que vivemos hoje não é a verdade final. Deus tem tudo sob controle, e no tempo dele, Ele vai dar um jeito na situação, como mostra de forma horrenda, mas muito real, o trecho que nós temos agora diante de nós. Olha a reviravolta que o rei provocará, verso 17, capítulo 19, 17. Vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Ele reina sobre o sol. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, os urubus sendo chamados para comerem as carniças, para comerem carne de reis, de generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Eles serão devorados pela ira de Deus. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. Veja que o diabo, até no último instante, ele ainda empurra os seus agentes na direção de Deus, covardemente, porque veja que não é o diabo que toma a linha de frente, o diabo é covarde. Ele usa suas bestas, seus anticristos, seus falsos profetas. Diferentemente do rei dos reis, que está na linha de frente da batalha. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Na medida em que o fim se aproxima, o diabo terá poderes para realizar milagres, sinais e maravilhas. E é por isso que eu digo, igreja, não se mede o mover de Deus por sinais e maravilhas. O diabo fará e fará muitos. O diabo enganará e enganará muitos. Mede-se o mover de Deus na proporção em que o evangelho da cruz de Cristo é anunciado. Porque isso o diabo não anuncia e isso ele não quer. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, como que dizendo, eles vão sofrer em estado de consciência. Quem morre sem Cristo, ouça bem, quem parte sem Cristo não parte para uma vida de inconsciência.
Quem morre sem Cristo não descansa. Essa imagem é fortíssima, é Deus mostrando para nós que Ele lança vivos no lago de fogo, que arde como enxofre, para falar que essa tormenta, essa dor inextinguível, indescritível, ela é eterna. Morreu, não acabou. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves, os urubus, se fartaram com a carne deles. Esse é o Armagedon. É a grande batalha do fim, os dois exércitos, o exército divino, o exército dos demônios, encarando um ao outro, e o que acontece? Jesus, o rei, coloca um fim. Ele já havia iniciado essa conquista na cruz, só que agora ele destrói definitivamente os inimigos do rei. É o julgamento final. Agora observe a sequência. A Babilônia foi o primeiro inimigo destruído. Nós vimos isso hoje de manhã, no capítulo 17, 18 e o início do 19. A sedução desse mundo foi destruída, e algo que eu não disse de manhã por questão de tempo, é que, curiosamente, ouça bem, quem destrói a Babilônia, ou quem destrói os poderes sedutores do mundo pecador em que vivemos, sabe quem é? O anticristo e seus seguidores. O pecado é autodestrutivo. E há quem diga que essa imagem de um anticristo ou de um falso profeta destruindo a Babilônia é o surgimento de uma religião que vai querer destruir aquilo que ele chama de mundanismo e vai a muitos enganar. Não deixe de notar isso. Quem destrói a Babilônia é o próprio anticristo, que serviu de cavalo para ela. Agora chegou a vez das bestas, a besta do mar, a besta da terra serem destruídas. O anticristo, o falso profeta, os governos, os sistemas e os poderes anticristãos, as filosofias, as religiões anticristãs. E no capítulo 20, Satanás finalmente será destruído. O chefe da Orcrim, o chefe dos poderes das trevas. E aí sim, dessa forma, todos os inimigos de Deus terão sido vencidos, e o caminho finalmente estará preparado para a chegada da nova Jerusalém. Um a um Deus foi destruindo seus inimigos. Lá no capítulo 15 e no 16, ele destruiu os que têm a marca da besta, aqueles que perseguem a igreja. Aqui no capítulo 17, 18 e 19, a Babilônia. Depois, as bestas. Capítulo 20, Satanás. Hernandes Dias Lopes diz assim: essa será a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os exércitos que acompanham a Cristo não lutam, mas Jesus Cristo destruirá o anticristo com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda, segundo Tessalonicenses 2:8. Todas as nações da terra o verão e o lamentarão. Quando os inimigos do Cordeiro se reunirem, então sua derrota será total e final. Esta batalha, Jesus a vence, não com armas, mas com a palavra que sai da sua boca, a espada afiada que sai da sua boca. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, onde também a Babilônia será queimada. Ao lado de Satanás, eles jamais sairão desse lago, serão atormentados pelos séculos dos séculos, enquanto os inimigos de Deus estarão sendo atormentados por toda a eternidade. A igreja desfrutará da intimidade de Cristo nas bodas do Cordeiro, para todo sempre. Amém. E aí vem a parte final, o reinado do rei. Capítulo 20, de 1 a 15, mostra para nós o reinado do rei. O capítulo 19 terminou com a visão do rei vitorioso. O capítulo 19 terminou mostrando para nós a descrição do final da história.
Capítulo 20, portanto, é a última sessão do livro, são 7, lembra? Falamos disso várias vezes, e cada sessão se preocupa em narrar o mesmo período histórico, só de formas diferentes. Então, o que vem no capítulo 20 não é uma sequência cronológica do capítulo 19, é uma inserção teológica. E a interpretação que a gente adota para o livro nos dá conta de que Apocalipse 20 começa a 7ª e última sessão do livro. No capítulo 20, a batalha é resumida para descrever a destruição de Satanás. E aí, no capítulo 21 e 22, vem o novo céu e a nova terra. Só que antes de falar do reino eterno, o que veremos domingo que vem, Deus permitindo, João esboça para nós aqui o que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, só que para mostrar o seguinte: como Deus usa do diabo para cumprir os seus planos. Deus é soberano sobre Satanás. Não creia diferentemente disso. Deus é Senhor sobre os anjos caídos. E o texto pode ser dividido. Pega um lápis, uma caneta, escreva na sua Bíblia para depois facilitar a sua leitura. Versos 1 a 3 do capítulo 20 mostra a restrição de Satanás. Capítulo 20, de 4 a 6, mostra o reinado dos crentes. Versos 7 a 10, a revolta do diabo. E a partir do 11 até o final do capítulo, a recompensa dos pecadores. Então deixe-me resumir isso para você. Nos versículos de 1 a 3, quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que quando ele veio e cumpriu o seu plano, está dito nos evangelhos isso. O que ele fez quando ele veio a essa terra, quando ele morreu na cruz e ressuscitou? Existe uma expressão muito interessante nos evangelhos. Ele fez o que com o valente? Ele amarrou o valente. Você já leu isso nos evangelhos, irmão? Acorda. Você já leu isso lá? Quando ele chegou, ele amarrou o valente. É muito importante você se lembrar disso, pelo que nós vamos ler agora. E quando ele amarra o valente, a Bíblia diz que antes dele subir ao céu, ele vira para os seus discípulos e dizem o quê? Ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu estou com o diabo aqui em rédea curta. E aí o Apocalipse nos dá conta, a partir do verso 7, do capítulo 20, que lá no finalzinho dos tempos, o diabo vai ser finalmente solto. Até que venha a batalha que a gente acabou de ver, e a recompensa dos pecadores. Feito esse resumo, leia agora comigo o Apocalipse 20, e veja se não faz sentido. A restrição de Satanás, Apocalipse 20, de 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançando no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. 3 observações. Primeiro, o anjo não vem para julgar, o anjo vem para restringir o poder de Satanás. Segundo, a linguagem utilizada aqui, gente, é claramente simbólica. Alguém acredita, de fato, que quando Deus for amarrar o diabo, ele vai usar corrente? Sinceramente. Por que a gente entende como simbólica a história da corrente, mas quer fazer ser literal a história do milênio?
O milênio é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Um dia é como 1000 anos é como um dia para o Senhor. Esse período que nós estamos vivendo é esse período simbólico de 1000 anos, em que o diabo está amarrado de alguma maneira, restringido os seus poderes, para que a igreja possa ir a todas as nações fazer discípulos. Apocalipse 20. Então, mostra para nós por que tem que ser assim. Por que o poder de Satanás tem que ser restringido? Para impedi-lo de continuar enganando a igreja ou os eleitos. Olha o que diz o texto, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Satanás o acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou ele e pôs um selo sobre ele. Agora ouça o que Jesus disse em Marcos 3:27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar daquela casa os bens do homem forte, sem que antes o amarre, só então poderá roubar a casa dele. Quem é o homem forte? O diabo. Que casa é essa? Esse mundo. Quais são os bens do diabo? As almas que ele engana e cega. O valente, que é o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, amarrou Satanás. Tanto que Jesus diz lá em Lucas, que viu ele cair do céu. Capítulo 2 de Colossenses 2,15. Tendo despojado os poderes e as autoridades, Jesus fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O poder de Satanás é restringido nesse momento da história. O poder de Satanás é restringido para que a igreja faça missões. É o que está dito no verso 3. Lançou no abismo, fechou o abismo, selou o abismo, para impedir que Satanás enganasse as nações até a segunda vinda de Cristo, até que terminassem os 1000 anos. Agora, lá no final, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Lido isso, ouça o que Jesus diz em Lucas 10, 17 a 20. Lucas 10, 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Sabe por que eles dizem isso? Porque até o advento de Cristo, ninguém conseguia ter poder sobre demônios. Ninguém. Quando o Senhor Jesus pisou nessa terra e envia os seus discípulos, Ele deu a eles autoridade. E aí Jesus diz no verso 18, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O poder de Satanás foi restringido com a vinda, com a morte, a ressurreição de Jesus. Sabe para quê? Para a igreja fazer missões. Para a igreja fazer discípulos. E durante esse período da história, esses 1000 anos simbólicos, além da restrição de Satanás, o que está acontecendo nas regiões celestes, é o que está dito agora nos versos 4 a 6. O que está acontecendo nas regiões celestes é que aqueles que morreram em Cristo, reinam com Cristo. Já iniciaram seu reinado. E aí o texto diz no verso 4, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos.
Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa primeira ressurreição é simbólica no sentido de que suas almas foram para o céu. Porque o verso 5 diz assim: o restante dos mortos não voltou a viver, ou seja, já estão condenados no inferno. Esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Gente, não é difícil, ouça. A primeira ressurreição é o fato de que quando o crente morre em Cristo, sua alma é levada à presença de Deus no céu. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é quando Jesus vier para nos levar definitivamente. Aí nós receberemos corpos glorificados. E o verso 6 diz que felizes e santos os que participaram da primeira ressurreição. Daqueles que morreram e estão na presença de Deus. A segunda morte, que é a condenação eterna, não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. A ideia de que os crentes que morrem em Jesus já estão reinando é muito clara em Efésios 2. Quando Paulo escreve no verso 4, Efésios 2, 4, todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E olha o que ele diz no verso 6, Efésios 2, 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem morre nesse período da história já reina com Cristo. Agora vem a revolta de Satanás. Verso 7, Apocalipse 20, verso 7. Nesse período da história, como já vimos, Satanás está amarrado. Seus poderes estão restringidos, os santos estão reinando, a igreja está fazendo missões, os eleitos estão sendo alcançados, mas por algum motivo, antes do fim definitivo, Satanás será solto por pouco tempo. Essa será a terrível e grande tribulação para os que estiverem vivos. Vai haver grande perseguição, dura tribulação. O diabo vai enganar a muitos, falsos profetas. E Satanás ajuntará pessoas e povos hostis contra o povo de Deus. Vai ser a última investida dele contra a igreja. E aí virá o fim. Verso 7 diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. E lembra que esse mesmo período da história foi descrito lá no capítulo 19, no 18, quando falou que o falso profeta enganou a muitos com seus sinais, com seus milagres. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. A menção a Gog e Magog são símbolo de nações ímpias, que lutavam contra Israel. Está lá em Ezequiel 38 e 39. O número desse povo é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos crentes, a cidade amada, ou seja, a igreja. A igreja vai ser sitiada. Mas um fogo desceu do céu e devorou a todos. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todos sempre. Após a revolta final, Satanás e os aliados sofrerão o golpe final. E a recompensa dos pecadores. Agora que a cúpula dos inimigos de Deus foi derrotada, chegou o momento para se julgar os ímpios. Olha como os ímpios serão julgados, verso 11. Depois vi um grande trono branco,
grande trono branco, sinal de poder e de pureza. E aquele que estava nele assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Veja que Deus toma nota de cada atitude pecaminosa e ímpia. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Porém, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Todos foram julgados. Ímpios. Porque os justos viverão para sempre na Jerusalém, que o capítulo 21 e 22 vai descrever. Gente, o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 20, de 11 a 15, é o que Jesus diz em Mateus 13. Olha o que ele diz no verso 40 de Mateus 13. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E olha o que Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Gente, será que João, quando escreveu o Apocalipse, não se lembrava dessas coisas que Jesus tinha dito? É óbvio que sim. Eu vou sintetizar tudo o que foi dito hoje à noite em 3 afirmações. É denso tudo o que lemos, eu sei, mas é palavra de Deus e a gente precisa dela. 3 coisas que a gente precisa guardar e levar conosco hoje à noite. Em primeiro lugar, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 16, 22. Maranata, vem Senhor Jesus. Porque o Apocalipse nos revela, meu povo, que enquanto Jesus não vier no cavalo branco com seus anjos e a igreja, para colocar um fim nessa história aqui na terra, enquanto ele não vier, não haverá paz nem justiça na terra. Apocalipse nos mostra que as coisas piorarão. E essa é a maneira da Bíblia dizer para nós, diante de tudo que a gente leu até aqui, estudou e viu: anseie pela vinda de Cristo, queira a vinda de Cristo mais do que um casamento feliz. Queira a vinda de Cristo mais do que qualquer coisa na terra. Queira a vinda de Cristo, Maranata, vem Senhor Jesus, venha para julgar, venha para reinar, venha para fazer justiça, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? A primeira lição é, gente, não há esperança para nós em governos humanos. Eu fico triste quando eu vejo o crente colocando suas esperanças em revoluções políticas, sociais, ou achando que se prender esse, ou soltar aquele, ou eleger aquele outro, as coisas vão melhorar. Deixa de ser inocente. Justiça será feita quando Jesus voltar. Aí sim. Aí nós estamos falando de justiça. Então a primeira lição que esse trecho do Apocalipse nos ensina é: queira o retorno do Rei. Maranata, vem Senhor Jesus. Segundo,
descanse nos planos do Rei. Porque por mais que ele esteja tardando em voltar, ele tem tudo sob controle. O diabo está com seus poderes restringidos. Deus controla e Deus domina todas as coisas. Descanse na soberania de Deus. Descanse nos planos do Rei. O Rei tem tudo sob controle. E a última coisa. Enquanto você vive ansiando, dizendo, vem Jesus, e enquanto você descansa nesse Rei que é soberano, você e eu temos uma missão: fazer discípulos. Porque tudo que Jesus preparou para esse período de 1000 anos, simbolicamente falando, esse cenário que Jesus montou, a restrição dos poderes do diabo, o controle de toda a história, tudo isso Jesus fez, e o Apocalipse 20 nos fala, claro e nitidamente, tudo isso ele fez para que o diabo não engane as nações, e assim a igreja possa ganhar os eleitos. Se há uma razão de ser para ainda estarmos aqui, gente, é missões. É missões. É eu e você darmos a vida em resgate de muitos. Darmos a vida, darmos as orações, darmos o dinheiro, darmos o que somos, darmos o que temos, para ver outras pessoas salvas e redimidas. É isso que Apocalipse nos ensina. 3 lições. Volte logo, Jesus, é a primeira. Segunda lição, descanse, ó minha alma, o Rei tem tudo sob controle. E a terceira e última, vão e façam discípulos. 2 Timóteo 4:8, Paulo diz assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a vinda de Jesus. Se você não grita na sua alma, Maranata, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Que razão há para você querer o céu? Nesse mesmo tom, só que com maiores detalhes, Paulo diz algo tremendo quando escreve a Tito, no capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Enquanto aguardamos a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Como é que nós estamos vivendo? Apocalipse nos ensina que a gente tem que viver dizendo, vem Jesus, vem logo. Descansados no soberano Deus, falando de Jesus, fazendo discípulos, anunciando discípulos. Feche os seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, como é fácil para nós vivermos anestesiados diante de tanta impiedade. Como é fácil para nós entregar os pontos e dizer, chega. Como é fácil para nós nos desiludirmos, meu Deus querido. Mas a Tua palavra hoje à noite nos diz claramente, que se ainda estamos aqui,
é porque existem ovelhas do Senhor espalhadas por este mundo e que precisam ouvir a voz do bom pastor, e elas não ouvirão se não houver quem pregue. Ó Deus, dá-nos essa consciência de que esse momento histórico singular em que vivemos foi planejado pelo Senhor, está sob o teu controle. O Senhor restringe os poderes das trevas para que a igreja tenha liberdade de anunciar que só Jesus Cristo salva. Ó Deus, dá-nos essa consciência. Consciência de missão em tudo que fazemos. Consciência de missão, Pai, nos nossos relacionamentos. Mas principalmente, Senhor, dá-nos o desejo de dizer com sinceridade: Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Dá-nos isso, Pai. O Rei virá. O Rei promoverá uma reviravolta. O Rei estabelecerá o seu reino. Venha o seu reino, Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.